Dentro das origens, das causas que fazem com que a pessoa tenha vontade de tirar a própria vida, o que a psicologia traz pra gente, Léo? Leide, você começou hoje o programa falando do quanto é complexo o assunto, né? E falar do suicídio ou das pessoas que pensam, né, em tirar a própria vida, esse é um assunto que é muito, como que eu vou falar, sensível pra gente abordar, Muito íntimo, né? É muito íntimo. E então falar das origens também, eu não quero passar aqui como uma receita. A gente até conversou no off, né? Uma receita de bolo, mas tem caminhos que a psicologia estuda, né? Caminhos que as pessoas vão trilhando para esse caminho de tirar, né, do extermínio da própria vida. Então, as origens, elas são multi-origens, são vários fatores que podem me levar a ter a vontade de querer tirar a minha própria vida e fatores que realmente me colocam lá no ato em si, né, de tirar a minha própria vida. Então, vamos lá. Tem muitas, mas a primeira que eu gostaria, assim, que talvez é o grande, vamos dizer, o grande pilar para as pessoas que suicidam, né, é a falta da estruturação familiar. Então, a gente precisa olhar para como é o relacionamento dentro da família. Eu não sei se você sabe, né? A gente fala, a doença mental, ela é produzida nas relações familiares, ela também é produzida nas relações sociais, né? Como é que o nosso país lida com diversos temas, mas nós vamos pegar o núcleo, o microcosmo ali, a família, o núcleo familiar. E é ali que as doenças são produzidas, né? Os abusos, não é? Os vícios. A falta de diálogo. A falta do diálogo, né? O ciúme. Então, nós vamos sempre olhar para a relação familiar, o núcleo onde pode surgir muitos dos nossos desejos de extermínio. Então, eu até anotei aqui, então, a relação com o pai e com a mãe. Quantas relações com o pai e com a mãe eu ter que atender as expectativas do meu pai, as expectativas da minha mãe, como eu devo ser? Quantas pessoas já tiraram a vida porque a minha mãe ia ficar decepcionada, o meu pai não ia gostar, né, que eu fosse, sei lá, gay, por exemplo. Minha família é toda heterossexual e eu tenho um desejo, né, eu tenho uma orientação sexual para a homossexualidade. E como é que faz? Então, ninguém vai me aceitar. Então, esse medo de não ser mais amado, medo de não ser aceito, quanto mais é frágil a minha relação com os meus pais, mais frágil eu posso ser em lidar com a minha própria vida, né? Então, eu segui a minha vida, eu segui o meu caminho. Então, a relação familiar, os preconceitos, o machismo, a violência, os conceitos ultrapassados, os vícios, tudo isso eu vou entrando em contato com isso dentro da minha casa e isso vai me fragilizando. Então, as relações vão ficando frágeis dentro de casa e isso vai me levar lá na frente... como adolescente, por exemplo, que é uma fase, principalmente na adolescência, né, Leide? Que é uma fase que eu tô me conhecendo, que eu tô construindo a minha identidade. Se eu não tiver raízes que vêm dos meus pais, se eu não tiver essa estrutura fortalecida dentro de casa, isso não... E aqui, Leide, eu não estou falando de classe social. Eu não estou falando se é rico, se é pobre, se tem dinheiro, se não tem. Não, a falta de conexão com os pais, isso é de qualquer classe social. Eu posso ter um pai rico que nunca me deu atenção. Um pai ou uma mãe que nunca me colocou, foi presente na minha vida. Então, tudo isso vai me fragilizando. E aí a gente fala ego enfraquecido, né? Uma estrutura de ego muito frágil, que não tem recursos de lidar com a sua própria vida. E aí eu vou começando a ter pensamentos assim, mas para que eu quero viver? Não tem sentido. Ninguém me ama na minha casa. Ninguém me aceita do jeito que eu sou, né? Eu vou buscando, eu vou criando pensamentos negativos e isso vai ficando mais forte, principalmente quando eu também não tenho uma rede de apoio. Então, a falta da rede de apoio,
eu não busco meus amigos, eu não tenho um desenvolvimento de uma espiritualidade, depois eu falo sobre isso, mas o quanto é importante o desenvolvimento espiritual, que tem a ver com o valor, né? A pessoa buscar a sua própria essência, né? O que ela tem de capacidade. Tudo isso vai me... como é que fala? São causas que vai me colocando num lugar da morte, né? Num lugar de não ter sentido viver. E o sentido de viver eu construo na relação familiar, primeiramente, né? São as primeiras pessoas que me ensinam o que é amar, o que é ser amado, o que é o amor. Então, quando eu vejo os meus pais, meu pai com a minha mãe, como eles se amam? Quando eu vejo como meu pai ama as pessoas, como a minha mãe dá o amor. Então, eu vou olhando para essa relação, eu vou falar, então é assim que é amar? E se amar é se destruir? E se eu olho para aquela relação com os meus pais e eu vejo que a relação deles é uma relação destrutiva? Então é assim que eu estou aprendendo que eu devo cuidar de mim? Quando eu olho para a relação com meu pai comigo, olha como ele faz comigo. Tem um abuso, tem uma violência física até, uma violência psicológica, né? Meu pai só me xinga, só me diminui, só me faz sentir que eu não valho nada. Então, nós estamos falando dessa principal origem que está no sistema familiar. E aqui, Leide, eu queria colocar outra coisa para encerrar esse pilar, que é a influência transgeracional que a gente fala, né? Que é quando isso já está na família. Você já viu que tem famílias que sempre tem suicídios na família? Parece que vai passando de pai para filho, de mãe, não é? Sim, sim. Há vários casos que eu conheço. Que teve o avô, o bisavô. Às vezes a pessoa nem sabe que teve suicídio, é para trás da família, mas ela vai e comete suicídio. Isso, porque essa família já é uma família fragilizada com respeito ao sentido da vida. Principalmente porque já teve outros parentes. Então, a gente vai falando que isso vai criando um padrão familiar vinculado... Que vai sendo repetido. Isso, que vai sendo repetido. E isso vai desaguar lá nos descendentes que também seguem o mesmo caminho do avô, do bisavô. Quantos a gente vê isso também com os vícios, não é? Vem lá de trás, a família é uma família que tende aos vícios. E a gente vê lá na epigenética, dos estudos de epigenética, que muitas vezes você tem lá um gene que, dependendo do contexto familiar, os gatilhos que a família produz, é tipo liga. Eu vou usar um termo mais fácil para todo mundo entender. É como se ligasse esse gene. Então, eu começo também a ter a predisposição, eu já tenho a predisposição familiar, e aí eu também vou para a predisposição, e da predisposição eu vou para o ato, né? Então eu me torno um viciado, por exemplo. Então, assim, a gente vê as influências da família, não só do meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe. E tem outra coisa, quantas pessoas que eu já vi, pessoas órfãos que não têm o pai, não teve a mãe, que já é fruto de um desamor, né? Quando você tem uma pessoa abandonada, uma criança colocada na caixa do lixo, por exemplo, já traz esse valor de não ter, da vida dessa pessoa não ter sido respeitada, né? Quer dizer, eu fui colocado numa lata de lixo, então eu já construo dentro de mim uma noção de que eu não valho nada. Então, para que viver? Isso é para todas as pessoas? Não. Quanto mais o meu ego é frágil, mais eu posso pensar num extermínio. Então, eu preciso fortalecer a minha personalidade, né? Eu preciso olhar para mim, reconhecer, descobrir o que eu tenho de bom, o que eu tenho de potência, o que eu tenho de recursos para lidar com isso. Descobrir sozinho, às vezes, não dá. Então, aí eu preciso procurar uma terapia, uma psicoterapia, uma rede de apoio.